A lei da tripla convergência, ela diz que existe algo, nós precisamos descobrir e nos especializar nisso, nos dedicar a isso, né? Algo que está no meio dessa tripla convergência, que é algo que nós temos uma paixão, que nós sentimos um entusiasmo por aquilo, nós temos uma curiosidade, né, natural, então a gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai ir atrás daquela tipo de informação, naturalmente, que a gente tem uma paixão por aquilo. Só que isso também, e aí vem a segunda, né, a gente precisa ter uma certa aptidão para aquilo. Não adianta nada você ser apaixonado por aquilo, mas você não tem nenhum tipo de talento, né, aptidão ou talento sobre aquilo. Né? Precisa ser algo que você já tem uma certa inteligência natural sobre aquilo ali. E aí pode ser esporte, pode ser um esporte específico, né? Pode ser, por exemplo, a matemática, psicologia, né? Várias e várias áreas, né? E o terceiro, obviamente, é a renda. Aquilo precisa ser algo que você ganhe dinheiro, senão você vai se desentusiasmar e você não vai viver, né? Você vai comer o quê, né? Então você precisa, o terceiro, você precisa, aquilo ali precisa ser algo rentável. É obviamente, vamos botar um exemplo, né? Jardinagem. Né? Jardinagem. Algumas pessoas têm uma aptidão natural, elas gostam mais, elas entendem vários tipos de flores e vários tipos de elas conseguem ver um jardim já, pô, isso aqui tinha que ser assim, tinha que ser assado, né? Só que ou você vai se especializar naquilo ali e você vai gradualmente crescer e você vai começar a fazer isso para pessoas de uma alta classe, né? Então você vai cobrar muito mais caro e você vai escalar de certa forma financeiramente, porque a gente tem no nosso condicionamento uma ideia de que a gente precisa ficar rico. Muitas e muitas pessoas já estão se libertando disso, porque a verdade é que o topo da pirâmide vão ter poucas pessoas, né, lá em cima, e a probabilidade de você ser uma dessas é meio que pequena. Isso é uma realidade, isso é um fato, né? Você pode jogar esse jogo e você pode buscar isso. É algo perfeitamente natural, né? E plausível, né? Só que nesse caso da jardinagem, né? A pessoa ela pode buscar uma satisfação naquilo ali em si. Tu deixar o jardim bonito, né? Tu deixar um lugar bonito, tu passar por ali e aquele lugar tá mais bonito do que quando chegou. Isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante. Dei um exemplo aqui que veio na minha cabeça agora, que é o da jardinagem, né? Então existe algo que você consegue ter aptidão, talento, né? Você consegue ter uma renda substancial, suficiente, e você consegue também ter uma paixão por aquilo ali, né? O que que é isso? O que que você individualmente te fascina, né? E aí você começa a ver. E o interessante sobre o talento, uma coisa específica sobre o talento, né? É que ele não é uma coisa específica, ele é uma área. Então, por exemplo, uma pessoa é boa com números, ela é boa com cálculos. Não necessariamente ela precisa ser uma professora de matemática. Existe cálculo na física, existe cálculo na engenharia, existe várias e várias contabilidades, existe várias e várias coisas que envolvem cálculo, né? Então, o talento e a aptidão, ela é uma área, ele não é algo específico. A música, por exemplo, tem vários e vários instrumentos, mas às vezes a pessoa ela dá aula de música, às vezes a pessoa ela compõe, às vezes a pessoa ela toca e canta, às vezes a pessoa tem várias e várias e várias coisas dentro de um talento. Então o talento ele é uma área, ele é como um sinal de Wi-Fi, né? Vamos supor o roteirista de filmes, de cinema, de coisas. A paixão dele e o talento dele está em criar uma história, em escrever uma história do começo ao fim. Mas ele ainda não consegue, porque são poucas pessoas que escrevem a história e ganham dinheiro com aquilo, conseguem viver escrevendo, né? E demora muito, né, para você escrever um livro, né? Então a pessoa ela consegue um trabalho como roteirista. Agora está tendo a greve dos roteiristas por causa da inteligência artificial, né?
Então pode ser que seja um exemplo meio ruim, né? Mas o sinal de Wi-Fi ele está mais longe. O cara que escreve para um jornal, né? Um jornal local, né? Ele quer ser escritor, escrever para um jornal local pode parecer que não tem nada a ver, mas ele consegue ir, já está dentro da área, ele já está mais perto do que se ele tivesse num trabalho que não tem nada a ver, né? Então o talento ele é uma área, não é algo específico. A lei da tripla convergência ela é isso. Ela é você encontrar algo que você tem um talento, uma aptidão e uma paixão, é uma renda, né? Que é possível você tirar renda. Vou deixar uma imagem aqui no vídeo que vai exemplificar. E é claro que o barulho mental, a nossa mente, o nosso condicionamento, ele nos impede de encontrar isso, né? Isso não é algo da noite para o dia, né? Isso é algo que para você encontrar, para você descobrir e para você crescer naquilo ali, né? Porque depois que você descobre, ainda tem outra parte, né? Ainda tem outra parte. Você precisa evoluir naquilo ali. Então você precisa desenvolver técnica daquilo ali, conhecimento sobre aquela área e você precisa de prática naquela área. Então, um advogado, por exemplo, né? O advogado ele vai ter o conhecimento da lei, né? Ele precisa conhecer tudo aquilo ali, tem conhecimento daquilo ali. Ele precisa ter uma técnica, não basta ele chegar lá e falar a lei é tal, é isso aqui e essa lei aqui. Não, ele tem que desenvolver uma técnica para mostrar aquilo ali no tribunal, né? E ele precisa de uma técnica para organizar, a gente já viu vários filmes sobre isso, né? Então ele precisa de uma técnica dentro daquilo ali. E ele precisa também de prática, ele precisa fazer isso por um longo período de tempo. E aí ele vai alcançar uma excelência, né? Mas isso serve para qualquer coisa. Pedreiro, qualquer coisa. Então, só que isso precisa estar dentro de algo que você tem uma paixão, que você tem... Isso é algo abrangente, né? Isso é algo para ser... Eu estou resumindo aqui, tá? Estou resumindo aqui. Mas isso é algo que levaria horas para explicar, porque tem a forma de você ver a forma como você cresce nisso. O grande motivo das pessoas não conseguirem evoluir muitas vezes em algo é porque elas se veem muito distante desse objetivo final. Estou aqui, eu não tenho nada ainda e aquilo está lá na frente. Então, para eu chegar lá na frente, ela não entende que ela vai mudar conforme o passar do tempo. Com o passar do tempo, você se torna mais apto, né? Então, tem isso também, tem várias e várias pequenas coisas. Eu estou resumindo aqui, né? A lei da tripla convergência. Comente aí o que você achou, se fez sentido para você. Deixa um like aí. Obrigado.